eu preciso que você não feche esse vídeo. Não agora. Não antes de ouvir o que eu tenho para te dizer. Eu sei que você está ocupado. Eu sei que a sua lista de compromissos não para de crescer e que cada minuto que passa parece ser um minuto que você devia estar usando para resolver alguma das 1000 coisas que estão esperando por você. Mas eu preciso te dizer algo que é mais urgente do que qualquer item da sua lista. Mais urgente do que a conta que vence. Mais urgente do que a mensagem que você ainda não respondeu. Mais urgente do que o problema que está te consumindo por dentro há dias, semanas, talvez meses. Deus tem uma palavra para você hoje. Uma palavra específica, com o seu nome, com a medida exata da sua situação. E essa palavra não chegou até você por acidente. Não chegou por obra do algoritmo. Não chegou porque você clicou no vídeo certo na hora certa por sorte. Ela chegou porque há um pai que conhece cada detalhe da sua história e que hoje decidiu interromper a sua rotina para falar diretamente com o seu coração. E a palavra que ele tem para você hoje é esta: eu já fiz o impossível antes. E eu vou fazer de novo. Fica. Porque o que vai acontecer aqui nos próximos minutos pode ser o ponto de virada que você estava esperando, sem saber que estava esperando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento sagrado, a este espaço onde a lógica humana para e a fé começa, onde o que parece impossível encontra o Deus para quem nada é impossível, onde almas cansadas de tentar sozinhas finalmente abrem as mãos e entregam o que não conseguem carregar mais. Antes de entrarmos juntos nesta oração, eu te faço um convite simples e profundo ao mesmo tempo. Se inscreve neste canal agora, não como um gesto automático, mas como quem decide: eu quero começar cada dia ancorado na fé. Eu quero fazer parte de uma comunidade que ora, que crê, que não desiste. Ao apertar esse botão, você está dizendo que a sua espiritualidade importa tanto quanto a sua agenda. E isso muda tudo. E nos comentários agora, escreve esta declaração com toda a força que você tem. Senhor, o que é impossível para mim não é impossível para ti. Escreve isso, não como ritual vazio, como confissão real de um coração que escolhe confiar, mesmo quando não entende. Porque essa frase que você vai digitar é uma semente. E sementes plantadas na terra da oração sempre crescem. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. E eu preciso que você responda honestamente, nem que seja só para você mesmo, no silêncio do seu interior. Existe uma situação na sua vida que você já olhou tantas vezes, de tantos ângulos diferentes, buscou tantas soluções, tentou tantos caminhos, orou tantas vezes, que chegou num ponto onde a palavra que melhor descreve o que você sente quando pensa nela é esta: impossível. Pode ser uma situação financeira que chegou num nível que ultrapassa qualquer cálculo que você consegue fazer. Uma dívida que cresceu além do controlável. Um negócio que não decolou, apesar de todo o esforço e de todo o investimento. Uma porta profissional que ficou tão fechada por tanto tempo que você começou a questionar se ela existia de verdade ou se foi apenas ilusão sua acreditar que era para entrar por ali. Pode ser uma situação de saúde, a sua própria ou de alguém que você ama com uma intensidade que dói. Um diagnóstico que chegou como um soco e que desde então mudou a forma como você acorda pela manhã. Um tratamento que não está respondendo como os médicos esperavam. Um corpo que está lutando e uma alma que está lutando junto. E às vezes não sabe qual das duas está mais cansada. Pode ser uma situação de relação. Um casamento que chegou num ponto onde as duas pessoas ainda estão no mesmo teto, mas já foram para lugares tão diferentes por dentro que parece que o abismo entre elas é maior do que qualquer conversa consegue atravessar. Um filho que tomou um caminho que parte o coração de quem o criou com amor e que não encontra o jeito de voltar. Uma família que foi se fragmentando pela vida e que você não sabe mais se tem como reunir os pedaços. Ou pode ser aquela situação que nem tem nome preciso. Aquele peso que você carrega há tanto tempo que já faz parte de você, aquela tristeza que ficou, aquele sonho que morreu no meio do caminho e que você nunca fez o luto de verdade, porque havia outras coisas mais urgentes para lidar, aquela versão de você que você acreditava que ia se tornar,
e que parece cada vez mais distante enquanto os anos passam. Seja qual for o seu impossível, eu preciso que você saiba de uma coisa antes de continuar. Deus não tem medo da sua situação. Ele não se assusta com o tamanho do seu problema. Ele não olha para o que você está vivendo e diz: "Esse aqui é complicado demais. Vamos ver o que eu posso fazer." Não. Ele olha para o impossível com a tranquilidade de quem criou o universo do nada, com a autoridade de quem dividiu o mar ao meio com uma palavra, com o amor de quem desceu do céu, morreu e ressuscitou especificamente para que nenhuma situação humana ficasse além do alcance da sua graça. E é esse Deus que vai falar com você agora através da sua palavra. Abre o seu coração para Isaías 43. Recebe cada palavra, não como um texto escrito há milhares de anos para um povo distante, mas como uma carta ditada pelo próprio Deus, endereçada ao seu nome, entregue hoje, neste exato momento. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, que te formou: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Para, respira, lê de novo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Não diz se você passar, diz quando. Porque Deus não prometeu uma vida sem águas profundas, não prometeu uma estrada sem fogo. O que Ele prometeu foi algo infinitamente mais poderoso: a sua presença dentro da água, a sua proteção dentro do fogo. Não a ausência da provação, mas a impossibilidade de ser destruído por ela quando Ele está contigo. E Ele chama pelo seu nome, não pelo número do seu CPF, não pela sua função, ou pelo seu cargo, ou pela sua utilidade. Pelo seu nome. Aquele nome que os seus pais escolheram para você antes mesmo de te conhecer, e que Deus conhecia antes mesmo de eles escolherem. Tu és meu. Duas palavras que contêm tudo: pertencimento total, proteção absoluta, amor incondicional. Se você é dele, então o que vier contra você tem que passar por ele primeiro. O salmo continua: não te lembres das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está brotando. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Uma coisa nova, que está brotando agora, enquanto você ainda está olhando para o que ficou para trás. Enquanto você ainda está processando a derrota anterior. Enquanto você ainda está tentando entender o que deu errado antes. Deus já está fazendo coisa nova. Já está abrindo caminho no deserto da sua situação. Já está fazendo jorrar água no lugar mais árido da sua vida. E a pergunta que Ele faz não é: você vai confiar em mim? A pergunta é: porventura não percebeis? Você está vendo? Você está prestando atenção no que estou fazendo enquanto você está de olho no que ficou? Que essa palavra plante uma semente de expectativa no seu coração agora. Não a expectativa ansiosa que exige um prazo, mas a expectativa serena de quem sabe que o Deus que prometeu é fiel. Que o que Ele começou, Ele termina. Que a coisa nova que Ele está fazendo na sua vida não vai abortar no meio do caminho. Agora vamos orar. E que esta oração seja um encontro real entre a sua alma e o Deus que te chamou pelo nome. Senhor meu Deus, Pai eterno, Criador de tudo o que existe e sustentador de tudo o que permanece, eu venho até Ti hoje carregando o peso do meu impossível. Eu não venho com palavras elaboradas ou com a pretensão de impressionar o céu com a minha eloquência. Eu venho com a simplicidade de quem não tem mais para onde ir a não ser para Ti. E essa simplicidade, eu sei, é exatamente o que Tu precisas. Porque é quando eu paro de tentar resolver com as minhas próprias forças e venho até Ti, de mãos abertas, que o espaço para o Teu milagre finalmente aparece. Tu sabes, Pai, qual é o meu impossível. Tu sabes cada detalhe da situação que tem pesado sobre os meus ombros. Tu sabes as noites que eu passei tentando encontrar uma saída que não aparecia. Tu sabes as vezes que eu cheguei até à beira do desespero e me segurei não porque eu era forte,
mas porque no fundo, lá no lugar mais escondido de mim, ainda havia uma centelha de fé que se recusava a apagar completamente. Eu confesso, Senhor, que houve momentos em que eu duvidei, momentos em que a situação pareceu tão maior do que eu comecei a acreditar que talvez o milagre fosse coisa do passado, que os mares que tu abriste foram lá atrás para outras pessoas em outras épocas e que para mim, para a minha situação específica, as leis naturais é que iriam decidir o resultado. Perdoa-me por isso, Pai, não com a culpa que me paralisa, mas com o arrependimento que me liberta e me aproxima de ti novamente, porque tu disseste: não temas, porque eu te remi. Tu disseste que quando eu passar pelas águas, tu estarás comigo. E eu escolho acreditar nessa palavra acima de tudo que os meus olhos estão vendo, acima de tudo que as minhas emoções estão sentindo, acima de tudo que a lógica humana está calculando. Tu és maior do que a minha lógica. Tu és maior do que o meu medo. E tu és maior do que o meu impossível. Então eu trago diante do teu trono hoje, com toda a fé que me resta e com toda a que tu me dás neste momento, a situação que eu não consigo resolver sozinho. Eu a coloco aqui, diante de ti, e eu solto. Não abandono, não desisto, entrego. Que é diferente, porque abandonar é virar as costas, entregar é colocar nas mãos certas. E não há mãos mais certas do que as tuas, que foram pregadas na cruz por amor a mim e que ressuscitaram vitoriosas para que eu nunca precisasse enfrentar nada sozinho. Age, Senhor, do teu jeito, no teu tempo, com os teus recursos que são infinitamente maiores do que os meus. Faz a coisa nova que só tu podes fazer. Abre o caminho no deserto da minha situação. Faz jorrar a água onde era tudo árido, e que quando a solução vier, todo mundo ao meu redor saiba de onde veio. Não pela minha inteligência, não pela minha estratégia, não pelo esforço humano que eu fiz, mas pela tua graça que é sempre maior do que o problema. Agora, Pai, eu quero interceder pela minha família com o mesmo clamor com que intercedi pela minha própria situação, porque o amor que eu tenho pelos que me são próximos é o lugar onde eu sou mais vulnerável e onde eu mais preciso da tua cobertura. Senhor, eu coloco diante de ti cada pessoa da minha família pelo nome, no silêncio do meu coração agora. Cada rosto que aparece quando eu pronuncio essa palavra. Cada história que está ligada à minha por sangue ou por amor. Cada um deles tem o seu próprio impossível. Cada um deles carrega o seu próprio peso. E assim como eu precisei vir até ti, eles precisam também. Mas nem todos vêm. Por isso eu venho por eles. Pelo meu casamento, Senhor Jesus, eu clamo com urgência e com fé. Porque tu foste o primeiro convidado de uma festa de casamento e transformaste a água em vinho quando o vinho acabou. E eu creio que tu fazes o mesmo em cada casamento que chegou no ponto em que parece que o vinho acabou. Onde o amor dos primeiros tempos foi sendo substituído pelo hábito, pela distância, pelo cansaço acumulado de dois seres humanos imperfeitos, tentando construir uma vida juntos num mundo que não facilita. Se no meu casamento existe um impossível, se existe uma distância que parece intransponível, se existem palavras que foram ditas que parecem ter deixado feridas sem cura, eu te apresento esse impossível agora, porque tu és o Deus que faz coisa nova, que abre caminho onde não há caminho, que faz jorrar amor onde parecia que havia secado. Restaura o que foi quebrado, Pai, não para que fique como estava antes, porque antes talvez já houvesse rachaduras que eu não estava vendo. Restaura para algo melhor, para a versão do nosso amor que tu viste quando nos uniu, para a profundidade de vínculo que só dois seres que decidiram escolher um ao outro todos os dias, mesmo nos dias difíceis, conseguem alcançar. Pelos meus filhos, meu Deus, o meu coração faz um movimento diferente. Porque há uma vulnerabilidade específica em ser pai ou em ser mãe que não tem comparação com nenhum outro amor. É o amor que mais expõe, o amor que mais dói quando algo vai mal, e o amor que mais precisa da tua proteção, porque eu sozinho nunca serei suficiente para tudo que eles precisam.
Cobre cada filho meu com o teu sangue precioso, Senhor. Sela o destino deles na tua vontade perfeita. Que os planos que tu tens para cada um, planos de prosperidade e não de calamidade, planos de futuro e de esperança, sejam maiores e mais fortes do que qualquer plano que o inimigo tentou construir para desviar o caminho deles. Afasta as más influências. Sela os seus ouvidos contra as vozes que mentem sobre o valor que têm. E onde eu falhei como pai, como mãe, onde as minhas limitações humanas deixaram marcas que eu não quis deixar, que a tua graça cubra e restaure o que o meu amor imperfeito não foi suficiente para proteger. Guarda a saúde de todos os que eu amo, Senhor. Eu penso agora em quem está sofrendo fisicamente, em quem está com o corpo em batalha, em quem recebeu um diagnóstico difícil ou está esperando um resultado que dá medo. Que o teu poder de cura, o mesmo que abriu os olhos dos cegos e levantou os paralíticos, se mova agora sobre cada corpo que está precisando. Que os médicos sejam instrumentos nas tuas mãos. Que os tratamentos sejam além do esperado. E que onde a medicina chegou no seu limite, o teu poder comece. Senhor, eu consagro o meu lar a ti uma vez mais. Que a minha casa seja um lugar onde a tua presença habita de forma palpável. Onde quem entra sente que há algo diferente ali, uma paz que não é da decoração, uma leveza que não é do tamanho do espaço, mas que é a tua marca em cada canto. Que nenhuma discórdia, nenhuma inveja, nenhuma divisão, nenhuma semente de amargura encontre solo fértil dentro das minhas paredes. Eu traço uma linha de proteção ao redor da minha casa hoje e declaro: este lar pertence ao Senhor. Agora, meu Pai, com a postura de um guerreiro que sabe de que lado está a vitória, eu trago diante de ti a minha vida no mundo, o trabalho que sustenta a minha família, as finanças que determinam a minha capacidade de dar dignidade a quem eu amo, os projetos que carregam os sonhos que tu colocaste em mim. Eu sei que o inimigo não ataca apenas o espiritual. Ele ataca o concreto. Ele ataca o salário, o negócio, a promoção que ficou para o outro, o contrato que não saiu, a venda que não fechou, a oportunidade que passou pela sua mão e você não conseguiu segurar. Ele ataca através da inveja de quem está por perto, através da calúnia que mancha a reputação que foi construída com anos de honestidade, através do cansaço que faz você questionar se vale a pena continuar. Mas eu declaro hoje sobre a minha vida profissional e financeira que sou filho do Deus que é dono do ouro e da prata, que sou herdeiro de um reino que não tem escassez, que a minha provisão não depende unicamente das condições do mercado, da generosidade do patrão ou da sorte. Depende da fidelidade do Pai que prometeu suprir todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de escassez que tentou se instalar como morador permanente na minha vida financeira. Toda crença herdada de que nunca vai ser diferente. Toda voz que disse que o meu destino é sempre sobrar pouco, sempre chegar no limite, sempre ver os outros prosperando enquanto eu fico no mesmo lugar. Essas vozes mentem, e eu não as ouço mais. Eu clamo, Senhor, por um milagre financeiro concreto, não genérico, concreto, pela situação específica que eu conheço e que tu conheces melhor do que eu, por aquela conta que não fecha, por aquela dívida que cresce, por aquela porta que está trancada por razões que estão além do meu controle humano. Abre essa porta, Pai, pelo mesmo poder que abriu o Mar Vermelho, com a mesma criatividade que encontrou um peixe com uma moeda na boca para pagar um imposto, com a mesma abundância que fez sobrar 12 cestos depois de alimentar 5.000 pessoas, com o que não era suficiente para uma família. A minha impossibilidade financeira é pequena demais para o teu poder, e eu escolho enxergar isso hoje. Eu coloco também diante de ti, Senhor, as inimizades que existem ao meu redor, não com ódio, não com desejo de mal para ninguém, mas com a clareza de quem sabe que há forças humanas e espirituais que trabalham contra o meu bem, pessoas que sorriem e conspiram, projetos que são sabotados, reputações que são manchadas por palavras ditas nas sombras,
Tu disseste que preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Isso significa que a minha vitória não vai acontecer escondida, longe de quem apostou na minha derrota. Ela vai acontecer na frente deles. Não para humilhá-los, porque a glória não é minha, mas para que todos vejam e saibam que há um Deus que luta pelos seus filhos, que os planos dos que me desejam o mal são desfeitos antes de chegarem perto de mim, que o que foi preparado como armadilha para mim se torna o caminho da minha elevação. E agora, Espírito Santo, Consolador e guia da minha alma, eu te convido para o espaço mais íntimo desta oração, para o lugar dentro de mim que é mais difícil de alcançar. Aquele lugar onde mora o impossível que eu nem falo para as pessoas, porque é tão pessoal, tão próximo do centro de quem eu sou, que expô-lo parece expor a minha parte mais frágil. Talvez seja a cura de uma memória, aquela experiência que ficou, que aconteceu há muito tempo, mas que ainda determina como eu reajo, como eu confio, como eu amo, como eu recebo amor. Aquele evento do passado que criou uma crença sobre mim mesmo, ou sobre o mundo que eu carrego como se fosse verdade, e que na verdade é apenas a interpretação de uma dor que nunca foi curada de verdade. Talvez seja a restauração de uma esperança que morreu, aquele sonho que eu tinha com uma clareza que me animava de manhã e que foi sendo corroído por decepções sucessivas até que um dia eu percebi que havia parado de sonhar sem perceber exatamente quando, que havia me tornado mais prático, mais realista, mais contido, como se a contenção fosse maturidade, e não, na verdade, o resultado de uma fé que foi sendo machucada sem receber cuidado. Vem curar isso, Espírito Santo, com a delicadeza que é a tua marca, com a profundidade que só tu tens para chegar onde os outros não chegam. Não apenas alivia a superfície, vai à raiz, ao primeiro lugar onde a dor entrou, ao primeiro momento em que a vida ensinou ao meu coração que talvez o impossível realmente seja impossível, e substitui essa lição com a tua verdade, que para Deus nada é impossível, que para Deus nada que Ele prometeu fica sem cumprimento, que para Deus não existe situação tarde demais, não existe ferida grande demais, não existe deserto seco demais para fazer brotar um rio, que essa cura interior que está acontecendo agora mude a minha percepção do futuro, que eu acorde amanhã com os mesmos problemas externos que tenho hoje, mas com um interior diferente, com uma esperança que não é ingenuidade, mas é fé, com uma expectativa que não é negação da realidade, mas é a certeza de que a realidade que eu vejo não é a realidade completa, que há uma dimensão que os meus olhos físicos não alcançam, onde Deus está trabalhando agora, e que o que Ele está fazendo lá vai se manifestar aqui. Dá-me também, Espírito Santo, coragem. Não a coragem que não sente medo, porque essa não existe nos seres humanos, mas a coragem que sente o medo e dá o passo mesmo assim. A coragem de Abraão, que saiu sem saber para onde ia, confiando apenas na voz que o chamou. A coragem de Moisés, que colocou o cajado sobre o mar antes de vê-lo se dividir. A coragem de Maria, que disse sim para uma missão que ela não conseguia entender completamente, mas que confiou no Deus que a chamou. Que eu tenha essa coragem para o próximo passo da minha vida, para a decisão que está pendente, para a conversa que eu sei que preciso ter, para o recomeço que eu tenho medo de iniciar, porque já comecei antes e não foi como eu esperava. Que o fracasso anterior não seja a âncora que me prende no lugar, que seja a lição que me torna mais sábio para a próxima tentativa. Guia os meus passos, Espírito de Deus, em cada decisão desta semana, em cada conversa, em cada escolha, em cada caminho que se apresentar. Que a tua voz seja mais clara dentro de mim do que o barulho do mundo lá fora. Que eu consiga reconhecer quando uma porta foi aberta por ti e quando é apenas uma ilusão bem embrulhada. Que eu tenha a sabedoria de não forçar o que tu não abriste e a coragem de entrar pelo que tu escancaraste, mesmo quando parece grande demais para mim. Sente agora o que está acontecendo no seu interior. Não tente analisar, apenas receba aquela leveza que foi chegando devagar desde o começo desta oração, aquele calor que você sente no peito, aquela respiração que ficou um pouco mais fácil. Isso é real, não é sugestão.
É a presença do Espírito Santo que veio quando foi convidado, que não precisou de condições perfeitas, que não esperou que você estivesse suficientemente bem ou suficientemente santo. Veio porque você abriu a porta, e onde ele entra, as coisas mudam. A sua alma está sendo restaurada agora. O seu impossível está sendo colocado nas mãos certas agora. A coisa nova que Deus prometeu está começando a brotar agora. Talvez você não veja amanhã, talvez você não veja na próxima semana, mas ela está brotando. E o que Deus planta, nenhum vento humano arranca. Com o coração cheio de uma gratidão que não depende de ter visto ainda, nós nos levantamos agora para agradecer, porque a ação de graças profética é a linguagem da fé que não precisa ver para crer. É quando você agradece pelo milagre antes que ele chegue, porque você conhece o caráter de quem prometeu. Pai, eu te agradeço por esta oração que chegou ao teu coração, não pela perfeição das minhas palavras, mas pela sinceridade da minha alma. Eu te agradeço por cada pessoa que orou aqui junto comigo hoje. Que a bênção desta oração alcance cada uma delas com a mesma profundidade e com a mesma força. Eu te agradeço pela coisa nova que está brotando na minha vida agora mesmo enquanto eu oro, pelo caminho que está sendo aberto no meu deserto pessoal, pelo rio que está começando a jorrar na minha situação mais árida. Eu agradeço pelo milagre que ainda não chegou nos meus olhos, mas que já é real nas tuas mãos, pela porta que já foi aberta no espiritual e que em breve se abrirá no natural, pela provisão que está a caminho por um atalho que eu não conheço ainda, mas que tu já preparaste. Eu te agradeço pela cura interior que aconteceu aqui nesta oração, pelas raízes de dor que foram arrancadas, pelas mentiras que foram desfeitas, pela identidade que foi restaurada na certeza de que eu sou teu filho, chamado pelo nome, redimido pelo sangue, guardado pela tua mão, que nunca falhou. Nós cremos, Senhor, que o impossível da nossa vida tem prazo de validade, que o que parecia permanente é temporário nas tuas mãos, que o que parecia sem saída é apenas um ponto antes da virada que tu já preparaste, que quando passarmos pelas águas, tu estarás conosco, quando passarmos pelo fogo, ele não nos queimará. Porque tu és o Senhor nosso Deus, o Santo de Israel, o nosso Salvador. Receba agora, sobre a sua cabeça inclinada e sobre cada pessoa que você ama, a bênção sacerdotal que sela tudo o que foi orado aqui. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde em cada passo desta semana. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, com uma misericórdia que não se esgota e não se cansa. Que o Senhor levante o seu semblante aprovador sobre a tua vida e te dê a sua paz, a paz que nenhum impossível consegue roubar, a paz que permanece dentro da água e dentro do fogo, porque vem do Deus que está dentro da água e dentro do fogo com você. Antes de fechar este vídeo, eu quero te deixar com a última parte de Isaías 43 que ficou no meu coração para você hoje. Deus diz: Eu mesmo, sou aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim mesmo, e não me lembrarei dos teus pecados. Não é apenas o impossível das circunstâncias que ele resolve, é o impossível interior, o peso da culpa, o peso do erro, o peso daquelas escolhas que você não pode desfazer e que carrega como se fossem um julgamento permanente. Ele apaga, por amor de si mesmo, não porque você merece, não porque você fez o suficiente para compensar, por amor, gratuitamente, com a generosidade de um pai que ama antes de ser amado. Você sai desta oração mais leve do que entrou, não porque os problemas externos desapareceram, mas porque quem está do seu lado é maior do que qualquer problema. E quem é de Deus nunca enfrenta o impossível sozinho. Se esta oração tocou a sua vida hoje, compartilha agora com alguém que está enfrentando o próprio impossível e que precisa ouvir que Deus não tem medo da situação dele. Deixa o teu like como uma semente de fé. Se inscreve no canal e volta amanhã, porque cada dia tem a sua graça específica esperando por você aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com a sua casa, hoje, amanhã e em cada dia que ainda está por vir. Vai em paz,
Vai com fé. E lembra, o Deus que fez o impossível antes vai fazer de novo. Amém.